Vamos falar hoje sobre assédio moral no local de trabalho. Vamos conversar sobre esse assunto com a Fábia. Ela que está com um advogado, especialista no assunto e vai poder tirar todas as nossas dúvidas. Oi, Fábia, é com você. Oi, Thaís, vamos lá, assunto muito importante, muito relevante. Antes da gente ir para as perguntas, que são muitas que a gente recebeu hoje dentro do quadro Questão de Direito, vamos primeiro tentar explicar para quem está nos acompanhando o que significa, o que pode configurar um assédio moral em um ambiente de trabalho. Antes de tudo, vou apresentar o nosso entrevistado de hoje do quadro Questão de Direito, Dr. Sandoval Alves da Silva, que é procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho do Estado do Pará e Amapá. Doutor, bom dia. Obrigada pela sua participação aqui conosco. Como eu falei agora, queria que a gente começasse explicando, doutor, o que significa o assédio moral, o que pode configurar o assédio moral dentro desse ambiente de trabalho. Bom dia, Fábia, bom dia, Thaís, bom dia aos telespectadores, bom dia a todas e todos. Olha, o assédio moral é algo que está muito em discussão hoje e representa uma prática, seja sistematizada, seja reiterada, que impacta no perfil psicológico ou no perfil de compreensão autoestima do trabalhador ou de qualquer pessoa que esteja lá no trabalho, de forma a degradar, de forma a degenerar seu perfil psicológico e lhe traga problemas no meio ambiente laboral de uma boa convivência no ambiente laboral, o que não se confunde com meros aborrecimentos ou questões do dia a dia que todo ser humano tem que passar. E aí é até importante frisar isso, para que as coisas não sejam confundidas também. O assédio moral é uma prática grave que ocorre no ambiente de trabalho. Eu vou agora, doutor, passar para algumas perguntas que a gente recebeu, que são muitas, do telespectador que nos acompanha. Eu não vou identificar pelo nome, para a gente não expor as pessoas, mas a gente recebeu aqui a pergunta de uma telespectadora que ela disse que é o primeiro emprego dela, que ela está no momento, junto com uma amiga, e ela relata situações que ela acredita não serem normais. Ela diz que o chefe humilha elas, fala alto, em voz alta, na frente de todo mundo, o que elas estão fazendo de errado dentro do trabalho e pede para elas refazerem a mesma tarefa várias vezes. E complementa, nos períodos em que elas estão menstruadas, ele não permite que elas vão ao banheiro. Isso pode se configurar assédio, doutor? Começa pela pergunta, não é normal. Não é normal a pessoa exigir reiteradamente isso. Agora, o que tem que verificar é o seguinte, ela disse palavras caracterizáveis, porque se humilha, se fala alto, se repetidas vezes pede o mesmo serviço, se não tiver falha no serviço, se tiver falha no serviço, é obrigação do trabalhador fazer quantas vezes o chefe pedir. Mas se não houver isso, isso mostra, sim, uma prática reiterada, uma prática sistematizada de degradar, de alguma forma, degenerar o perfil psicológico do trabalhador. A questão do banheiro, eu acredito que ela estava em menstruação, é algo ainda mais grave, porque você afeta algum direito da mulher. Primeiro que ir ao banheiro é uma necessidade fisiológica, independentemente do estado que esteja a mulher ou o homem de menstruação, da mulher ou qualquer outro do homem, é necessário que você vai colocar, vá permitir isso. E se tiver menstruado, com maior gravidade ainda. Então isso me caracteriza algo que poderia, de acordo com as provas, caracterizar não só um assédio moral, como outras práticas ilícitas que atentam à dignidade humana no meio ambiente laboral. Outra pergunta, doutor. Uma pessoa pergunta aqui, se a chefia está interrogando outros trabalhadores, se você está cumprindo o seu horário de trabalho, além de ser constrangedor, isso pode ser considerado um assédio? Eu acredito que ele quis dizer o seguinte, estou trabalhando e o meu chefe está perguntando aos meus colegas se eu estou cumprindo o meu horário. Isso é assédio? Olha, se isso for uma prática reiterada, se isso humilhar a pessoa, se de alguma forma não for uma prática de um poder que o empregador tem de fiscalizar, se isso não é algo propositado, poderia, mas me parece pela descrição que todo chefe tem que verificar se sua equipe está trabalhando, se a equipe está fazendo, perguntar para colegas. Isso pode trazer desconforto? Pode, mas se for uma coisa normal, de uma pergunta normal, saber como a equipe está trabalhando, está fazendo, perguntando por que não está dando conta, não vejo alguma coisa. Pode gerar aborrecimento? Pode. Agora, se isso tem a intenção de diminuir, de degradar o perfil psicológico da pessoa, a pessoa se sente afetada, diminuída, humilhada, é um outro detalhe. Mas pela mera descrição que está dizendo aí,
teria que ter provas para se caracteriza ou não. Vai depender da sistematização e da prática reiterada e se aquilo afetou a dignidade da pessoa como autoestima ou de alguma forma no meio ambiente laboral. Vou aproveitar, doutor, para tentar esclarecer até essa questão das provas, né? A pessoa que acha que está sofrendo um assédio ou tem certeza disso, quer fazer uma denúncia, de que forma ela pode reunir essas provas de forma legal para apresentar? Olha, para se proteger, você pode ter várias situações, mas normalmente o assédio moral, ele não se caracteriza de forma escrita. Normalmente as pessoas têm cautela, então se dá normalmente de forma verbal. Então testemunha é uma forma de ter prova, gravações é uma forma de ter prova se a pessoa está se protegendo. Pedir, por exemplo, se tem alguma câmera filmando alguma coisa que mostre. Então normalmente são percepções que mostram não só a prova, como pode ter um indício de que isso pode de alguma forma afetar o meio ambiente laboral e de alguma forma degradar o perfil psicológico do trabalhador. Doutor, a gente vai rapidamente ao estúdio, que a Thaís também tem perguntas do telespectador para fazer. Pois não. Thaís. Fábia, nós temos aqui a dúvida do Luiz. Ele diz que foi demitido por videochamada na frente de 5 colegas da empresa e ele quer saber se isso se configura como assédio moral ou constrangimento e se cabe pedido de indenização. Vamos lá. O telespectador diz que ele foi demitido por videochamada na frente de vários outros colegas que também estavam nessa mesma videochamada. Ele pergunta, isso pode ser considerado assédio pelo constrangimento e ele pode pedir indenização? Olha, o assédio moral tem que ter uma sistematização, tem que ter uma prática reiterada, tem que ter alguma coisa que vai diminuindo você. Elas são caracterizadas normalmente por pequenas lesões que de alguma forma vai te levando a um perfil, seja de ansiedade, de depressão ou de estresse elevado e você precisa, necessário. Se a pessoa trouxe alguma medida que foi violenta, agressiva, verbalmente, e isso provocou algum dano moral à integridade psicológica do trabalhador, pode até ser pedido uma indenização moral, mas para caracterizar o assédio moral, e aí assédio moral não deve ser generalizado. E os trabalhadores não podem banalizar para tudo dizer que é assédio moral, porque ao invés de mostrar a importância do instituto, que precisa ser, ele acaba de alguma forma diminuindo essa importância. Se foi uma dispensa que foi violenta, a pessoa se sentiu ofendida moralmente, pode ser um pedido que tenha violado, que não seja um assédio moral. E dá direito ao trabalhador de questionar se de alguma forma tem. Mas dispensa é algo que é normal, pedido de demissão é algo que é normal. O tom, a violência verbal pode ser caracterizado um dano, sim, ao perfil psicológico e, portanto, representar um dano moral e ter uma indenização moral. E aí eu precisaria ver exatamente se teve sistematização, reiteração, que tipo de elementos para ser assédio moral ou não, ou outra violência que assim o caracterize. Aproveitando então, doutor, quais são as circunstâncias ali que podem configurar um assédio moral? Por exemplo, é apenas de chefe para subordinado? Tem que estar nessa hierarquia para ser considerado assédio moral? Essa confusão é comum. Não precisa não. O assédio moral pode ser horizontal, pode ser vertical, subindo ou descendo, ou seja, pode ser do chefe para o liderado, pode ser do liderado para o chefe, pode ser entre colegas da mesma hierarquia, pode ser inclusive clientes que estão chegando na empresa, pode ser pessoas que estão chegando na gestão e está permitindo que ele chegue de alguma forma a degenerar, a degradar o perfil psicológico daquele trabalhador e a empresa permite, que a empresa tem que tomar medidas. Se porventura você está levando o trabalhador a uma degradação psicológica e ambiental, ela tem que tomar medida mesmo que seja pessoas de fora. Não é necessário que seja chefe, não é necessário, desde que tenha uma prática reiterada, sistematizada, mesmo que seja pequenas lesões e que venha levar a pessoa a ter seu perfil psicológico abalado ou sua autoestima e ela precise de tratamentos médicos, psiquiátricos, psicológicos. Procurador, tem mais participação chegando. A gente vai mais uma vez ao estúdio com a Thaís. A dúvida dessa vez, Fábia, é de servidor público. Quando o servidor público passa por assédio moral, já fez várias reclamações ao órgão em que trabalha, mas nada foi feito até hoje. Agora a pergunta, doutor, é em relação a um servidor público. Quando um servidor público passa por diferentes casos de assédio moral, várias vezes sofre esse assédio moral, denuncia o órgão e nada é feito, o que ele pode fazer nessa situação?
Olha, se denuncia não sei que tipo de órgão, mas ninguém pode ficar com uma denúncia dessa e ficar parado. Cabe umas denúncias, inclusive, para esse órgão que não está processando, que não está, de alguma forma, trazendo alguma resposta. Se o órgão está investigando, desempenhando, não tem nenhum problema. Mas, de qualquer forma, se órgão, seja a polícia, seja o Ministério Público, seja qualquer órgão de fiscalização, seja o Ministério do Trabalho, quem quer que seja, o Ministério Público do Trabalho, qualquer que seja, não esteja atuando por alguma negligência, cabe denunciar ou aos órgãos de corregedoria, órgãos de controle, e pode a pessoa ir a juízo, que é a última medida que tem. Eu vou a juízo pedindo aquele dano e também acusando aquela pessoa que está, de alguma forma, negligente com o processamento da denúncia. Mais pergunta, Thaís? Mais pergunta. A telespectadora quer saber, ficar no estacionamento da empresa verificando a hora que o funcionário chega, se configura assédio moral? Tem uma pergunta bem específica. O telespectador quer saber se o chefe ficar checando ali o horário de entrada no estacionamento para ver se a pessoa chegou no horário ali toda vez, isso pode se configurar assédio moral? Isso pode ser um poder de fiscalização, eu não sei, mas o que acontece, se está lá verificando, pode verificar. A questão é se aquela presença é isolada só para aquele trabalhador, se aquilo tem alguma forma de intimidade, alguma forma de degradar o meio ambiente laboral, degradar o perfil psicológico dele, a autoestima, ele se sentir afetado, perseguido, e isso mostrar que é uma conotação direcionada, pode ser caracterizado, sim. Pode ser caracterizado sim, porque aí não já é um poder de fiscalização, é um abuso de poder de fiscalização e tem um objetivo específico que é degradar, diminuir, de alguma forma depreciar o perfil psicológico e o meio ambiente laboral. Quando isso acontece de forma individual, mas o ambiente laboral está doente. É mais ou menos quando adoece uma parte do seu corpo e todo o teu corpo sente, o sistema está doente. Exatamente. Mais pergunta, Thaís. Fábia, vamos reforçar, portanto, quando é que se configura um assédio moral? De onde parte, na verdade, esse assédio moral? Porque o telespectador disse que é o seguinte, ele é um trabalhador, mas ele é perseguido por uma pessoa física. No caso, ele trabalha em um condomínio, mas é perseguido pelo morador do condomínio. Ele disse que sempre ocorre situações muito constrangedoras e já há bastante tempo. A pessoa física está sempre procurando algo para reclamar sobre ele. Então, essa perseguição toda da pessoa física para com o trabalhador também se configura um assédio moral? Vou repassar aqui essa pergunta, doutor. Tem até uma ligação com uma outra pergunta que a gente também recebeu, que é de um porteiro, é um outro porteiro que mandou uma pergunta para a Thaís, e ele relata que no ambiente de trabalho dele, um morador constantemente constrange ele dentro desse ambiente. E aí a dúvida é, nessa relação entre um porteiro e um morador, uma pessoa física, uma pessoa que está lá não exatamente dentro do ambiente de trabalho dele, um colega de trabalho, mas pode ser, nesse sentido, configurado um assédio, mesmo a relação sendo assim? Entendi. A responsabilidade por um meio ambiente laboral sadio é do empregador, é da empresa, é da administração pública, é do condomínio, é de quem quer que seja. Pode ser um assédio moral praticado por chefe, por iguais, pode ser por alguém de fora, pode ser por um morador. Se isso se demonstrar uma prática reiterada, se isso se mostrar como uma forma que está, de alguma forma, degradando, depreciando, diminuindo a pessoa, humilhando, e o condomínio, a gestão do condomínio não toma nenhuma medida, todos os condôminos devem ser responsabilizados, porque aquela pessoa foi sim depreciada, foi sim diminuída, foi sim degradada em sua dignidade humana e merece ser reparada, e merece ela não só ser reparada, que reparada é uma percepção ou compensação financeira. Tem que parar de imediato, a pessoa tem que se sentir confortável, porque não necessariamente a gente pode colocar, se fala em compensação em dinheiro, em assédio moral, para tentar suavizar a dor, mas não existe uma compatibilização perfeita entre o dinheiro e a dor que a pessoa sente. A dor que a pessoa sente é diferente. Se isso está sendo permitido, a administração tem a obrigação e o dever de impedir que esse morador venha assediar. É possível sim, não só um morador, como por exemplo um prestador de serviço que venha a reiteradamente maltratar, diminuir, degradar, depreciar o perfil psicológico e adoecer o meio ambiente laboral. É responsabilidade do condomínio, é responsabilidade do empregador tomar medidas para que isso não aconteça e reparar o dano sofrido pelo trabalhador.
Procurador, de que forma o Ministério Público do Trabalho acompanha essas situações, faz também fiscalização com atenção em relação ao assédio moral? Normalmente eu falo uma historinha, as pessoas confundem muito o Ministério do Trabalho e o Ministério Público do Trabalho. O Ministério Público do Trabalho é como se fosse um promotor de justiça, o Ministério do Trabalho é como se fosse a polícia. O Ministério Público do Trabalho pode pegar essas, chama-se notícia de fato, mas chamada comumente como denúncia, e processar e acusar o condomínio, a empresa, de forma coletiva. O trabalhador pode também denunciar no Ministério do Trabalho, que seria uma espécie de polícia, para que ele vá lá fiscalizar, fazer uma atuação direta, e ele pode ir a juízo. Também individualmente reclamar isso acontecer por meio de advogado, na Justiça do Trabalho ou de forma própria. O Ministério Público do Trabalho vai cuidar do ambiente coletivo, vai querer que o condomínio, a empresa ou a administração pública não deixe que práticas dessas não aconteçam, não só com aquela pessoa individualmente, mas com todos, porque a preocupação é o meio ambiente laboral para todos, não apenas para um só do Ministério Público do Trabalho. Perfeito. Doutor, muito obrigada pela sua participação, pelos esclarecimentos. Com certeza a gente vai ajudar muitas pessoas hoje. Nós conversamos aqui com o Sandoval Alves da Silva, que é procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho. Antes de entregar para você, Thaís, eu vou só reforçar aqui um canal de denúncia que existe. Se você passa por esse tipo de situação, quer fazer essa denúncia, o contato é 0800 091 6060. Também tem o site prt8.mpt.mp.br e dá para denunciar também por e-mail, pelo e-mail prt8.denuncia@mpt.mp.br. Aparece aí na sua tela também para você acompanhar e ficar atento e também se informar, né? Essas situações são bem complicadas, delicadas, mas não se pode aceitar o assédio moral. Thaís. Obrigado, não se tem como conviver nessa situação. Muito obrigada, Fábio. Agradeço ao nosso entrevistado.